Jesus, o único e verdadeiro Mestre. No capítulo 23, qual nós vamos prosseguir estudando aqui do livro de Lucas, mostra Jesus ante Pilato. Contexto histórico, 33 depois de Cristo. Diz que levantou-se então toda a multidão deles, o levaram a Pilato. Isso incluía todos os 70 membros do Sinédrio, possivelmente com exceção de Nicodemos e José de Arimateia, que eles amavam Cristo. E começaram a acusá-lo, dizendo, havendo achado perversão nele contra a nação, proibindo de dar tributo a César, que era o representante de Roma, dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. Lembrando que esse detalhe era mentira, porque isso aí ia antepor, no caso de Jesus, a César, que era o que governava os judeus ali a mando de Roma, sob a pressão de Roma. Mas Jesus, ele nunca, ao contrário, ele nunca induziu ninguém por violência a se verem livre dos romanos. E Pilatos perguntou, dizendo, tu és o rei dos judeus? Então isso mostra que Pilatos ignorava as duas primeiras acusações. E ele respondendo, dizendo, tu o dizes. E Pilato disse aos principais sacerdotes e à multidão, não acho culpa neste homem. Nenhum outro ser humano acharia. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo coisas que alvoroçariam o povo. A palavra alvoroço em grego, ela tem uma ideia de incitar um grupo. E nós sabemos que sempre que um grupo é incitado, geralmente é porque se quer algo que esse grupo vai acabar pressionando aquele líder a tomar. E ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até ali, o alvoroço que o povo fazia. E agora nós vemos ele perante Herodes. Então Pilatos, agora ainda no capítulo 23, porém, de Lucas, porém, do versículo 6 ao 12, terminando esse de 1 ao 5 que nós finalizamos, diz que então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era da Galileia. E sabendo que era de jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes. Tentando se omitir, qual também estava em Jerusalém naqueles dias. O qual também estava em Jerusalém naquele dia. No caso, ele remeteu a Herodes, porque ele estava em Jerusalém naquele dia. E Herodes alegrou quando viu Jesus, porque há tempo ele desejava vê-lo, porém, certamente eles tinham sede em Cafarnaum junto, e ele esperava que ele havia de fazer algum sinal. Aqui inclusive nos relatos dos teólogos, tem que Jesus era para Herodes um Antipas, o que entende-se que ele tinha um objeto como de curiosidade por Jesus, nada mais que isso. E ele interrogava ele com palavras e este o respondia, não dizendo nada, simplesmente se mantendo em silêncio. Era a sabedoria dele, porque ele sabia que nada que dissesse, como nós, às vezes, numa situação perante uma pessoa que não quer encarar a verdade das coisas, então, melhor não dizer nada, E estavam os principais dos sacerdotes, os escribas, acusando com grande veemência, E Herodes com seus soldados desprezando e escarnecendo dele.
essa atitude, né, em decorrência do que o modo, né, que pensava os despotas e todas aquelas pessoas, é aquela coisa de manada, né? Geralmente um tem um tipo de atitude e os outros seguem. E Herodes com seus soldados, né, desprezou, vestiu roupas resplandecentes e tornou a enviá-lo a Pilatos. Então, isso aqui significa que Herodes também não encontrou nenhuma culpa nele, né? No mesmo dia, Pilatos e Herodes, inclusive, se fizeram amigos entre si, porque andavam, né, com uma certa inimizade. E agora nós temos um relato de Barrabás em Lucas 23, do versículo 13 ao 26, que é muito interessante, porque Pilato, convocando os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, de novo ali na sala, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem, como pervertor do povo, e eis que, examinando-o nas vossas presenças, nenhuma, você vê, ele fala que nenhuma culpa da que eles o acusavam, ele encontrou. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti. Eis que ele não fez coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário soltar, né? Uma vez, acredito que essa passou a ser até uma prática romana, né? Tem relatos de ser uma lei levítica, de soltar um em cada festa, e ele havia de soltar um. Mas toda a multidão, né, clamou dizendo: fora daqui com este, solta Barrabás. E é interessante que a maioria das versões, elas interpretam Barrabás como um ladrão. E, na verdade, tanto Barrabás como aqueles dois que estavam do lado da cruz, porque eles fizeram uma rebelião no intento de que os judeus fossem libertados dessa opressão romana. Porém, nessa rebelião, teve uma morte, né? Então o acusaram de assassinato, de homicídio. E, na verdade, Barrabás, ele era um líder que ele tentava fazer com que os judeus se vissem livres dos romanos, da opressão romana, mas pela violência, diferentemente de Jesus, que nunca pregava, né, a violência. Então, a maioria das traduções fala ladrão, mas se você for olhar, né, no grego, a palavra encontrada é lestai, que significa revolucionário, uma coisa mais a nível de líder, né, político, de pensamento, de ideologia, e não um ladrão, que vem do cripto, né, que é da palavra que origina ladrão em grego. Então, inclusive, fala que eles foram lançados na prisão, né, por causa de uma rebelião feita na cidade, de um homicídio, né, que houve. Falou, pois, outra vez Pilato, querendo soltar Jesus, mas ele chamava ao contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, disse: mas que mal tem feito ele? Não acho nenhuma culpa. Castigá-lo-ei e depois soltar-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos e pedindo que o crucificasse. É interessante que os líderes religiosos, né, nessas primeiras horas da manhã, eram, na sua parte, as pessoas bajuladoras, né, dos sinédrios. E os seus gritos de principais sacerdotes, né, redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer, né, o que eles pediam, e soltariam eles. E soltou-lhe o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam. No caso, soltou Barrabás, né? E quando o ia levando,
tomaram um certo Simão Cirineu que vinha do campo. É interessante que Barrabás ele tinha vamos dizer assim, uma certa simpatia do povo. Por quê? Porque ele pregava, né, de forma violenta, inclusive houve homicídio até por esse motivo, mas ele representava os desejos, os anseios, né, da maioria do povo. Inclusive, nós vamos perceber, durante o estudo nós percebemos que até alguns discípulos, inclusive pensa-se que Judas mesmo, ele abandonou o projeto porque a ideia principal dele era que Jesus, como líder, libertasse os judeus, né, da opressão romana. Então ele curava, ele andava sobre as águas, então eles viam ele com poder suficiente e achavam que ao vir, né, ele ia libertar eles dessa forma. Só que Jesus, ele, né, os meios dele agir é totalmente diferente. Primeiro que ele espera o que vem de cima, né, os planos de Deus Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas, e depois que ele sempre prega, né, caminhos pacíficos para a solução dos problemas, e não. Então por isso Barrabás era naquele momento ali muito mais de identificação do povo, né, do que o próprio Jesus, porque Jesus ele pregava, né, uma coisa que o povo geralmente até hoje, na sua maioria, eles não querem que a coisa seja pacífica, feita aos poucos, né, com calma. Eles querem uma solução rápida, né, uma decisão rápida e de preferência que aniquila aquele que pensa o contrário, né, deles. Então é interessante ilustrar essa historicamente, né, esse contexto que é pouco difundido em pregações. Eu vejo, né, que Barrabás ele não era um ladrão, ele era um revolucionário, né? A ideia dele era ver livre da opressão romana os judeus, porém de forma violenta. E agora nós temos um relato muito interessante também após esse capítulo 23 de Lucas, né, de 13 a 26, que fala sobre Barrabás. Agora de Lucas 23, do 27 ao 31, fala muito sobre as mulheres. É muito interessante que diz que seguia uma grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e o lamentavam. Então é interessante que no Evangelho, né, nenhuma mulher é mencionada como falando contra o Senhor ou tomando, né, parte na sua morte. Então é interessante esse detalhe, né? As mulheres elas não têm historicamente desse contexto aqui participação direta na morte ou na indução, né, das pessoas a isso. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, e interessante que essa foi a única vez que ele fez, né, falou alguma coisa, né, depois do interrogatório com Pilatos. Ele diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos, por vossos filhos. Pois eis que é a vez de haver dias, né, em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então ele fala sobre isso, né, dos horror que estava por vir, que seria dias terríveis, né? E aí ele fala, né, da bem-aventurados, né, os que estivessem mortos e não estivessem ali em vida, porque viriam dias terríveis. Então começaram a dizer aos montes: caia sobre nós, e os outeiros cobrimos. Ele falando, né, de fatos que aconteceriam. Essa profecia ela fala, né, da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E tem uma analogia com o fim dos tempos também, mas necessariamente ela fala desses fatos, né? Porque se ao madeiro verde fazem essas coisas, quem se diz, né, quem dirá que eles farão ao madeiro seco, né? Então ele está comparando aqui, ele é o madeiro verde, né? E o seco quando ele estiver ausente.
E agora nós vemos o relato da crucificação, né? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, que eram os que estavam com Barrabás, né? Ao acontecer o homicídio lá, para serem mortos com eles. Esses também representavam, né, pessoas que tinham ensejo de todo o povo de se ver livre da opressão romana. Mas lembrando que na vida sempre vai ter esses dissabores, vai ter pensamentos contrários. Mas Jesus sempre pregava fazer tudo dentro, né, de uma paz, dentro de uma de um discernimento, né, de não excitar a violência nunca, porque tudo que fosse feito, decidido, né, seria decidido do alto, no momento certo, na hora oportuna. Ele tinha poder para fazer qualquer coisa que ele quisesse, né, legiões de anjos, mas ele sabia que para que havesse justiça, né, que todo o universo contemplasse, né, com seus olhos que realmente fosse feito da forma mais coerente e justa possível, não poderia ser feito da forma com que eles, né, erroneamente achavam que deveria ser feito. E também conduziram outros dois, né, esses malfeitores, para serem mortos com ele, e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que faz. Interessante que essa foi a única oração que Jesus fez, né? Que, de certa forma, seu pai não podia cumpri-la, não podia atentar para ela, porque nós só podemos ser perdoados, né, mediante a nossa confissão. E após colocar o mal para dentro de nós temos que reconhecer as nossas falhas e saber que Ele, seu Filho, é o único que pode justificar nós perante o Pai. Inclusive o Pai, ao olhar para nós, só vendo Ele dentro de nós, que Ele pode nos enxergar. E quando Ele diz aqui perdoa, Ele sabia o que Ele estava dizendo, né? Que realmente nós não sabemos às vezes o que nós fazemos. Nós temos muito capacidade, através de 8 aproximadamente bilhões de neurônios e possibilidades de sinapses, conexões entre esses neurônios, para que nós achamos soluções, e Ele nos capacitou a nos criar assim. Porém, às vezes por traumas, por problemas, por isso Ele criou o homem já no tamanho ali pronto, né? Aproximadamente 30 anos, para que ao cometer o equívoco da desobediência ele não pudesse culpar algum trauma do passado, né, durante a criação. Então nós às vezes nos esquivamos, né? E diz que eles repartiam, né, dividiam suas vestes, lançando sorte sobre elas. E o povo estava olhando de longe, né? Também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros, né, salve-se a si mesmo. E este, o Cristo, o escolhido de Deus, é este, né, o Cristo, o escolhido de Deus, zombando. E também os soldados escarneciam dele, provavelmente indo, né, na onda de todos. Chegando-se a ele, apresentaram-lhe vinagre para beber, em resposta à súplica dele por água, dizendo: se tu és o rei de judeus, salva-te mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraico: este é o rei dos judeus. E agora, em Lucas 23 ainda, do 39 ao 43, nós temos o relato do ladrão penitente, né? Que é um dos malfeitores, né? Eles dizem ali malfeitores, mas a gente sabe que é revolucionário devido à origem grega da palavra lestai lá em relação a Barrabás, né? E eles blasfemava dizendo: tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Respondeu, porém, o outro: tu nem ainda temes a Deus, estando mesmo em condenação? Nós, na verdade, com justiça padecemos, porque recebemos o que nos foi merecido, devido ao homicídio, né?
e a rebelião, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso aqui é até um relato que eu cito, né? Questão do batismo. Tem que crer, ser batizado, né? Porém, esse aqui, ele foi salvo mesmo sem ser batizado. Então, naquela época, Jesus não tinha vindo ainda. Então, todos aqueles que criam e seguiam a lei, né? Tinham comportamento, esses eram salvos, né? Salvos, que eu digo, salvo de nós mesmos, né? Do nosso mal que nós colocamos para dentro. Porém, os que não aceitavam, né? E esse aqui, ele faz essa confissão aqui e ele fala: disse Jesus, em verdade te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quer dizer, nem batizar, ele ia ter tempo de se batizar, mas ele já incluiu. Por quê? Porque ele viu o arrependimento e viu que ele entendeu, né, o erro que ele tinha cometido e viu que ele era realmente filho de Deus, né, que não tinha culpa nenhuma. Agora tem um relato da morte de Jesus, Lucas 23, de 44 a 49, que diz que já era quase a hora sexta, né? Dentro dos estudos históricos daqueles tempos, a gente sabe que falava que de mais ou menos meio-dia, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, que também, segundo os estudos, essa hora nona seria 3 horas da tarde. Então é interessante esse relato, porque ele começou o ministério com 30 anos, viveu até os 33, então entende-se que é 10 anos para cada ano de ministério, e aqui 3 horas, que é o que relata aqui, né, que houve trevas, 3 horas, então com 3 anos de ministério, agora 3 horas, né, o número 3 é interessante. O sol se escureceu, o véu do templo rasgou-se ao meio, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o Espírito. E havendo dito isso, expirou. É interessante que o véu do templo, né, o que separava o lugar santo, né, do santo dos santos, do santíssimo, né, do templo, onde só os sacerdotes que passavam por ritual de limpeza, e não por ser melhores, mas por passar por aquele ritual e ter aquela consciência daquele momento, podiam entrar. E ao rasgar o véu do templo, né, é interessante que era como se ele falasse: olha, agora eu, né, que fui o mestre, passar 33 anos, né, na situação humana, e ter propriedade para dizer, por viver como humano, entender do ser humano e ser também Deus, eu sou agora o sumo sacerdote de vocês. E eu estou rasgando o véu do templo, né? Ou seja, rasgou-se o véu do templo ali para que todos nós tivéssemos acesso agora a Ele, só através dele ao Pai. Então, Ele agora é o nosso único sumo sacerdote. O sacrifício também, não existe mais nenhum tipo de sacrifício que possamos fazer para ser merecedores, só através dele, mas ele rasga o véu, tem agora esse livre acesso, né? Nós podemos ter a ele. Então ele expirou e entregou o seu espírito. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus. Esse duro centurião romano, né, sabia que Jesus era filho de Deus, mas os líderes religiosos de Israel não, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. Toda a multidão que se juntava a este espetáculo viam o que acontecia. Interessante que esse centurião, né, ele era longínquo e converteu, né, num ávido servidor de Deus, de Cristo, e morreu depois como mártir, né, da sua causa. E todos os que estavam ali, né, vendo de longe, né, batiam no peito, todos os seus conhecidos, as mulheres, né, que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia, estavam de longe vendo essas coisas. E agora, finalizando
esse capítulo 23, né, do 50 ao 56, trata-se do sepultamento de Jesus. E eis que um homem chamado José, né, senador, que era membro do Sinédrio, né, daqueles 70 ali do Sinédrio, que era Arimateia, homem de bem e justo, provavelmente uma pessoa de posses, né, e de alta distinção, né, em Jerusalém, o qual não tinha concedido no conselho, né, nos atos dos outros, falando aqui da decisão do Sinédrio, né, mas esse Arimateia, que também esperava, né, o reino de Deus, chegando a Pilatos, ele testificou a morte e pediu o corpo de Jesus. E é interessante que havia uma certa urgência ali, porque a respeito do sábado, né, do sábado maior da Páscoa, ele começaria ao pôr do sol, né, então, ao iniciar, né, a Páscoa não poderia, né, no sábado, o maior da Páscoa, não poderia ninguém fazer essa retirada do corpo, então ele tinha urgência em fazer isso, né? Então, teria que colocar no túmulo antes, né? Porque senão depois teria que esperar por 24 horas, então tinha um certo urgência em fazer isso. E havendo tirado, envolveu num lenço e lhe pôs no sepulcro escavado numa penha onde ninguém havia sido posto, e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias aromáticas e unguento. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Né? Entende-se que no domingo, para aplicar as especiarias, né? Elas voltaram, retornaram ao lugar bem cedo, porém ficaram grandemente surpresos com o que achariam lá, né? Que nós vamos comentar no próximo capítulo 24. Mas isso demonstra, né, para nós uma lição de como, às vezes, no meio de outros, né, de outras pessoas, às vezes nós cometemos o erro de seguir, às vezes, uma coisa insana, uma coisa até injusta. Então, tem uma frase que fala, né, o povo, a massa é irracional. E às vezes nós percebemos que ao longo da história isso foi comprovado. Então nós temos que ler, ter o Evangelho com boas novas de um Pai, para que nós façamos tudo ali para nos dar bem, né, perante a vida, mas não com um manual de se cumprir, teremos um prêmio, senão teremos um inferno. Isso não é o mais importante. O mais importante é perceber o amor de Cristo por nós e o que Ele fez, né, para que nós fôssemos resgatados do reino das trevas para o reino da luz. E toda vez que haver, né, falta de luz, há escuridão. Toda vez que haver falta de Deus, vai haver mal. Hein?